Vamos então ler Êxodo capítulo 32, no verso 1, amém? Vamos ler então. Diz assim: o povo ao ver que Moisés... O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Ele disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhes a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocausto e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como a estrela do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo, gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço um som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que ele tinha feito e os destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas o bebessem. Amém? Vamos até aqui. Senhor, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua presença. Obrigado, Pai, para a gente poder refletir na Tua palavra. Nos traz sobre nós a revelação Tua, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar no seu lugar. Irmãos, a gente está diante de um texto onde fala de uma espécie de marca desse povo, mas eu queria pensar um pouquinho nesse texto a partir do contexto de como Moisés conduz essa situação, como Moisés conduz esse momento.
É interessante a gente poder pensar de que esse desvio aqui do povo, esse momento que o povo se apresenta aqui, e da forma com que se apresentaram, foi tão logo as coisas começaram a ficarem mais estabilizadas, tão logo as coisas começaram a ter alguns fundamentos para esse povo. E tão logo isso começou a acontecer, a gente observa que esse povo não estava tão preparado para receber aquilo que Deus estava colocando para eles naquele instante. Se a gente fosse pensar um pouquinho nesse momento aqui, a gente observa então que Moisés, como os irmãos devem conhecer já esse texto, eu acredito que vocês já conheçam bastante esse texto, Moisés haveria saído diante do povo, haveria deixado esse povo ao pé do monte. Moisés subiu ao monte para receber de Deus a palavra pela qual Deus haveria dado a Moisés. Mas o que ocorre aqui é que Moisés passa alguns dias no monte. Moisés passa alguns dias, Deus falando com ele, Moisés passa alguns dias, Deus trazendo sobre ele a sua palavra. E quando o povo percebe que Moisés não está demorando para descer, o povo então resolve fazer um Deus que pudesse adorar. Eu queria pensar um pouquinho, já que a gente conhece bem esse texto, eu queria pensar um pouquinho em algumas coisas, alguns pontos que esse texto nos traz, para a gente poder refletir um pouquinho sobre eles. O primeiro ponto que eu queria destacar desse texto é essa dificuldade que esse povo tem, essa necessidade, melhor dizendo, que esse povo tem de adorar a um Deus. Algumas pessoas dizem, já vi algumas pessoas dizendo, e eu também creio um pouco nisso, de que as pessoas, de forma geral, elas têm necessidade do contexto de adoração, no sentido de que a pessoa não possa negar a realidade que está posta. Então, por exemplo, se nós nascemos como seres relacionais, aliás, nós nascemos a partir da relação, né? Hoje não é o Dia das Mães, Dia das Mulheres, né? Mas se faz quase que uma convergência em relação mães e mulheres, né? Mas embora hoje o movimento feminista venha com a ideia de que a mulher não é obrigada a ser mãe, de fato não é, mas como se fosse um pecado ser mãe, né? E na verdade não é um pecado ser mãe, como se a mulher fosse menos autônoma, né? Enfim. Mas a grande verdade é que quando nós vemos essa ideia da maternidade, todo ser humano nasce a partir do contexto da maternidade, ele se faz a partir do contexto da pluralidade, né? Porque o ser humano se faz a partir do óvulo e do espermatozoide, nesse sentido, a sua constituição já é a partir do contexto da pluralidade, tá certo? E sendo assim, diz algumas pessoas que o ser humano já nasce com uma necessidade relacional. Então, se você coloca um ser humano e você isolasse ele da vivência dos outros, isolasse ele da vivência da relação com os seus pares, ele já teria uma dificuldade, porque ele vai encontrar outros seres humanos para se relacionar, ou aliás, outros seres para se relacionar, porque na sua constituição ele é um ser relacional pela sua própria condição de existência. Né? E evidentemente o melhor é que se relacione com outro ser humano, melhor que se relacione com seus pais, melhor que se relacione com a sua família, porque ele nasce nesse contexto, né? Mas se ele fosse privado ainda assim se haveria necessidade relacional, né? Diferente de alguns outros animais, né? Tem outros animais que viveriam muito bem sozinhos, né? Viveriam muito bem sozinhos, o ser humano não. Então é um pouco do que a gente até já falou aqui, que eu sempre gosto de trazer essa referência, é um pouco daquele filme que diz quando aquele rapaz passou por um naufrágio, né, e ele fez o Wilson, né,
A gente sempre comenta aqui do Wilson, naquela bolinha, porque tem necessidade de falar, necessidade de se relacionar, necessidade de ter esta relação. Aliás, isso foi visto em Adão, inclusive, né? Isso foi visto em Adão. Quando Adão, Adão começa a se relacionar com os animais, Deus percebe que Adão tinha a necessidade de ter alguém semelhante. Né? É isso que o texto vai colocar. O texto vai dizer: o Adão percebeu que estava só. Mas como assim estando só? Como que esse sentimento de solidão se daria diante de toda a relação que ele poderia ter com os animais? Porque ele não tinha um par para si, né? Porque ele não tinha um semelhante para si. Então, mesmo nesse contexto inicial, o homem ele nasce com uma possibilidade de se relacionar e de ter um ser para si. Nesta mesma relação, nesse mesmo modo de pensar, usando essa mesma lógica, a gente também pensa que o ser humano, por ser alguém criado por Deus, que é a nossa fé, amém? Amém, irmãos? Nós cremos assim, né? A partir do contexto da nossa fé, que o ser humano é alguém criado por Deus, ele não consegue se livrar da sua concepção a ideia da necessidade de se relacionar com Deus. Ele não consegue se desvincular dessa situação. Então você vê pessoas que muitas vezes se denominam ateus, mas mesmo no contexto do ateísmo, a gente vê às vezes a pessoa crer numa força maior, crer numa existência de algo maior. Não acredita no Deus que nós cremos, não acredita no Deus como nós cremos, no Deus que nós descrevemos. Mas é muito comum você ver o ateu crer na humanidade, crer na força, numa força sobrenatural, na questão da criação, de um poder maior que estabeleceu-se todo mundo da criação. Então a gente vê às vezes o ateu trazendo no seu discurso, é difícil você ver uma pessoa ateu mesmo, né? Porque a gente vê o ateu trazendo no seu discurso, ainda que ele não fale de Deus, ele crer em algo que está soberano a si e que, no certo sentido, tem todo o governo. Ele crê num propósito maior do que ele mesmo. Ele crê numa existência maior do que ele mesmo. E nesse sentido ele está refletindo aquilo que está sendo colocado em relação que a Bíblia nos escreve de Deus. É como ele tivesse a concepção de Deus na sua história, embora não reconhecesse Deus como Deus. Entende? Então, num certo sentido, quando eu vi esses tempos atrás uma pessoa dizendo sobre isso, ele dizia, as pessoas nascem com a necessidade de adoração, nascem com a necessidade de reconhecer Deus. Eu acredito que sim, num certo sentido sim, todos nascem e se concebe Deus na história justamente pela sua concepção, já começa por aí, porque se todos nós viemos a partir da criação, a partir de Deus, todos nós vivemos num mundo organizado a partir de alguém que estabeleceu essa organização, alguém criou outra organização, então não tem como o ser humano se livrar desta situação. O problema é quando ele começa a colocar na referência de Deus qualquer outro ser que não é Deus. Aí é um grande problema. Porque ele vai tentar fazer Deus para si conforme a sua concepção de Deus. Ao invés de ele buscar o Deus verdadeiro, ao invés de ele procurar esse Deus, ele vai tentar fazer para si um Deus conforme a sua concepção. E aí que está o problema. Inclusive dos evangélicos. Tem muito evangélico fazendo uma concepção de Deus para si, de que não é o Deus bíblico. E isso é um problema. Entende? Isso é um problema. Quando nós fazemos qualquer Deus que não seja o Deus bíblico, o Deus que se revelou a partir do contexto da Bíblia, quando nós distorcemos as características, as atribuições, aquilo que define esse Deus, quando nós colocamos para ele alguma característica que não lhes é compatível, a gente está fazendo para nós um Deus para si, que não é o Deus apresentado no contexto bíblico. Pois bem, dado isso, a gente vê então que o pessoal
de Israel, quando eles começam a se relacionar com essa possibilidade do Deus invisível, é um grande problema para esse pessoal de Israel. Porque até então, se você observa que essa geração teria nascido próximo na região do Egito, até então que esse pessoal está nessa região, as pessoas aprendem que um Deus é um Deus a partir do contexto de ser louvado, de ser visto. Eles vão aprendendo a ter deuses para poder fazer essa questão da adoração. Mas tão logo eles se veem diante de um Deus que não se coloca num contexto de imagem, que não se permite se revelar a partir do contexto de imagem, porque assim poderia. Se Deus falasse para nós, olha, aqui vai ter algo representativo que me representa e vocês podem adorar. Não, mas seria desviar da principal forma de conhecimento, que seria conhecer a Ele como de fato Ele é. E quando Israel começa a lidar com Deus, que é Espírito, que não é visto, ele começa a ter um problema. Então, quando o Moisés sai para falar com Deus, inicialmente existe uma expectativa do que Moisés vai trazer em relação ao seu Deus. Mas tão logo eles se veem, entre aspas, desamparados, tão logo eles se veem que Moisés está demorando para voltar, tão logo eles se veem perdidos, eles resolvem instituir um Deus para si. Interessante então que quando eles vão falando isso para Arão, eles chamam Arão e pedem para Arão fazer um Deus para eles. Eu imagino aqui uma certa um certo conflito, uma tensão aqui posta, né? Porque as pessoas então começam a dialogar com Arão e começam então a pressionar. Puxa, Moisés não chegou até hoje. Imagina, cada manhã que se levanta, Moisés não chegou ainda, as coisas estão acontecendo, a gente está aqui parado, vamos fazer o quê? Saímos lá do Egito, estamos aqui parados. E começam então a entrar ali numa situação e tem a necessidade de estabelecer sobre eles a direção de Deus. Eles sentem essa necessidade de direção. Tanto sentem que pede para Arão se posicionar em relação a isso, Arão como uma espécie de liderança também, né? Que pedem para Arão se direcionar em relação a isso, tanto sentem que começam a colocar para si uma referência, que é de ter um Deus egípcio, né? Então eles, baseado naquilo que eles tinham vivido anteriormente, eles buscam nessa relação com Arão, de que Arão pudesse colocar sobre eles um Deus para lhes servir de referência. Veja que coisa mais maluca, né, de a gente poder pensar. Porque a gente vê um povo que tem necessidade, é um povo necessitado, reconhece a sua necessidade. É um povo que reconhece que precisa de direção, que estão perdidos, que estão preocupados em relação a Moisés não ter chegado até então, porque era sua liderança, estão preocupados com o que está acontecendo. É um povo que reconhece a situação da distância de Deus, mas ao invés de buscar o Deus que começou a se revelar para eles a partir do Egito, porque Deus tirou eles do Egito, Deus tirou de forma poderosa do Egito, ao invés de poder tentar entender melhor e buscar esse Deus, eles fazem justamente o caminho inverso, buscando o Deus que eles teriam antigamente no Egito. Eles fazem justamente o caminho inverso, buscando uma outra referência do que não aquilo que estava posto ali em relação a Deus. É impressionante que isso aconteça na vida das pessoas e de fato acontece até nos contextos de hoje. É impressionante que diante da falta de Deus, é impressionante que diante das faltas que muitas vezes são colocadas, as pessoas, ao invés de se dobrarem, de se buscarem ao Deus verdadeiro, buscam intermediários. Como que eu estou querendo dizer isso? Às vezes a pessoa, diante de uma situação problemática, diante de uma situação tensa, difícil, diante de uma falta de direção, alguma dificuldade que está vivendo, ao invés dela poder buscar a Deus, colocar o seu joelho no chão, ao invés dela poder ter um momento de comunhão com Deus e de procurar o entendimento daquilo que Deus quer para ela, muitas vezes você vê a pessoa dialogando com pessoas, muitas vezes buscando uma solução.
É muito comum você ver pessoas buscando solução de coisas que buscam soluções com outras pessoas. Evidentemente, a gente pode ter pessoas que nos ajudem a refletir sobre algumas questões, sobretudo quando a gente busca o aconselhamento em pessoas que são cristãs. A gente pode ter pessoas que nos ajudam a pensar biblicamente as coisas, mas é muito comum, às vezes, você ver a pessoa buscando um socorro para alguém quando ela nem buscou de Deus esse socorro. Quando ela nem orou, nem buscou a Deus sobre as coisas. Pergunta para a pessoa, às vezes está passando algumas coisas, você está orando sobre isso? Você está falando com Deus sobre isso? Você está buscando em Deus a solução dessa situação? Não estou orando ainda sobre isso. Ou não orei sobre isso. Ou no máximo eu orei falando para Deus qual que é a minha vontade. Mas, no certo sentido, antes de buscar a Deus, a pessoa busca qualquer outro tipo de refúgio do que não em Deus, em primeiro momento. Ou nós vemos pessoas, de fato, que vão buscar em profetisas, em profetas, esperando deles receber aquilo que Deus lhes daria diretamente, esperando ter deles alguma coisa que pudesse suprir o seu coração vindo da parte de Deus, quando ele pode orar diretamente a Deus. Nós vemos pessoas que, ao invés de buscar, sentindo a falta da presença de Deus, ao invés de buscar o Deus verdadeiro, colocam para si qualquer tipo de intermediário, menos a busca direta, a busca genuína desse Deus verdadeiro. Quando eles chamam a Arão, o que seria esperado se Arão tivesse de fato um posicionamento diante de Deus, Arão fala: não, para tudo, não vamos fazer isso. Talvez existam algumas pessoas que veem esse texto de que Arão até pudesse ter criado alguma resistência sobre isso, de que algumas pessoas entendem que nesse texto pode ser que Arão, até pela forma como se conduziu a coisa depois vocês vão observar que as pessoas que instituíram essas coisas morreram, terminou passando por um processo de confronto em relação a Israel, inclusive foram mortos, e Arão se manteve. Então algumas pessoas até entendem que Arão deveria ter estabelecido algum tipo de resistência sobre a situação. Fato é que Arão se posicionando em relação a ele, falou: eu não farei isso. Não farei de forma alguma. Moisés está lá no monte, está recebendo de Deus a palavra. Se vocês têm efetivamente sede de ter um Deus, nós temos o Deus que é genuíno, verdadeiro, um Deus de toda a terra. Moisés está recebendo de Deus essa palavra para nós, porque nós não esperarmos, porque nós não aguardarmos esse momento. Não, porque eu quero que a minha resposta seja agora. Eu quero que seja hoje. Eu quero me sentir amparado hoje. Eu quero estar numa condição mais tranquila hoje. Não, mas Moisés está lá no monte, Moisés está com Deus. Existe a possibilidade de Moisés trazer algo de Deus para nós, e por que vocês querem instituir um Deus? Não, a gente quer agora, a gente quer nesse momento. A gente quer pelo nosso... Essa necessidade é muito maior do que a nossa ética, Isso é muito complicado quando a gente coloca necessidade maior que a ética. A nossa necessidade se impõe. A gente quer agora. E já então estabelecem para si esse Deus. Quando Moisés começa a descer do monte, o Josué ele percebe um alarido ali, uns gritos, e o Josué, então, ele coloca para Moisés a situação: Moisés, eu estou ouvindo um barulho muito grande lá onde o povo está, vem da região que eles estão, é possível que eles estejam em guerra, deve estar acontecendo alguma coisa, Moisés, ele já tinha conversado com Deus a respeito daquilo que Deus tinha falado para Moisés: Moisés, desce, porque Moisés já tinha essa referência, desce, porque o povo se desviou, o povo que você escolheu se desviou dos propósitos. Então Moisés já tinha essa fala. Eu não sei se Moisés conversa com Josué sobre isso, mas fato é que quando Josué começa a dizer para Moisés que existe um problema ali
de confronto, de guerra, o Moisés fala, não, peraí, isso não é grito de vitória, né? E nem é grito de lamento. Ou seja, pelo que eu estou ouvindo, não é uma questão de guerra. Ao contrário, parece uma festa. Parece uma festa. E quando o Moisés se aproxima do povo, aí sim está a surpresa. Porque o Moisés chega lá no povo e o pessoal está com churrascão, né? Está com churrascão, samba no pé, né? Samba no pé e muita orgia, né? Aí que Moisés se assusta com a situação, né? Olha de onde vem o carnaval, né? Evidentemente, outros povos faziam coisas parecidas, mas o que Moisés percebe é justamente isso. Quando Moisés se aproxima, diz, alguma coisa aconteceu. As pessoas se desviaram. É impressionante como um povo de Deus tem uma necessidade de se aproximar das coisas do mundo. É impressionante como a gente vê essas coisas acontecendo, né? É impressionante quando a gente vê, a gente tem uma dificuldade naquilo que é cultura, a gente tem uma necessidade de aculturar algumas coisas da igreja, mas a gente tem uma dificuldade naquilo que é cultura, que a gente precisa trazer para nós como não seja um problema, e naquilo que é um problema do ponto de vista de pecado. Um dia a gente vai estar pregando um pouco mais sobre isso, mas só para a gente falar rapidamente sobre isso, a gente tem uma necessidade, porque a gente vê pessoas às vezes trazendo para o contexto do povo que Deus escolheu para si um comportamento que está no contexto do mundo, o modo do mundo enxergar as coisas. Evidentemente, a igreja ela está muito diferente do que estaria anteriormente, e acredito que tenha sido bom, mas a gente tem um limite de algumas coisas, né? Então, antigamente na igreja, o único instrumento que se usava, que era um instrumento dito instrumento sacro, né? Um instrumento consagrado, era o piano, certo? O órgão, o piano, era o único instrumento que podia ser usado, né? Quando começou a usar a bateria, disse que esse negócio é do diabo, né? Começou a se usar a bateria. Quando começou a se usar a guitarra, começou a se colocar alguns outros tipos de ritmos, começamos a entender algumas dificuldades que tinham relativo a isso. E qual que é o limite da cultura e do problema e do pecado? A gente tem uma dificuldade de estabelecer sobre isso. Mas a grande verdade é que nós, como igreja, precisamos entender quais são as pregações que fazemos a partir daquilo que colhemos para nós, né? Então, quando a gente vê igreja fazendo festa junina, que é uma festa para um santo, a gente tem que falar, opa, será que isso a gente precisa ter, do ponto de vista cultural? Esse tipo de aculturamento precisamos ter? Quando a gente vê igrejas como, estava vendo no repórter, né? A igreja colocando, né, um samba, né? Vamos sair também com o nosso bloco no samba, como a maior bateria de samba. Será que queremos esse tipo de glória para nós? Será que queremos esse tipo de atuação? Será que precisamos desse tipo de inserção para ganhar as pessoas no mundo? Ou será que a igreja está se tornando um mundo a mesma coisa? Então, quando a gente observa aqui o pessoal do Egito, a questão é a mesma. Deus haveria tirado esse povo, santificado esse povo, tem trazido esse povo a entender o reino de Deus, está querendo aprofundar as bases desse povo, está estabelecendo uma lei para que esse povo pudesse seguir, aprofundando a aliança que esse povo tem com Deus. Deus está querendo aprofundar essa relação, e esse povo está querendo voltar para o Egito.
tanto estão querendo voltar para o Egito que eles estabelecem para si uma festa tal qual o Egito fazia. Estabelece para si, fazem daquele lugar o Egito. E esse é o problema de gente que não é convertida. Porque o problema de gente que não é convertida, o problema não é que ele sai do Egito. Não é a questão de sair do Egito. O problema é que qualquer lugar que ele chega, ele faz para si desse lugar o Egito. Ele entra em qualquer lugar e ele transforma naquele lugar na mesma característica que se haveria no Egito. Porque ele não conseguiu passar por um processo de conversão. Aí a gente que vem para a igreja, está na igreja, mas não consegue passar por um processo de conversão. Ele faz da igreja o Egito. Ele faz a igreja esse mesmo lugar. É por isso que a gente vê, desculpem dizer, mas muita igreja hoje que funciona igual ao Egito. Que funciona igual ao Egito. Que não estabelecem deuses como de ouro, como foi feito aqui o bezerro, como uma imagem para si, mas que tem imagens humanas, que tem o culto ao imperador, a um grande líder, o culto ao faraó, considerado um deus, como tem igrejas que os seus líderes são considerados semideuses, como tem pessoas que se colocam nessa condição, onde a mesma lógica do Egito continua sendo a lógica da igreja. Então, o que Moisés está querendo de fazer é romper com essa ideia, romper com isso. E aí, coisa interessante, quando Moisés sobe para esse monte, de como Moisés volta desse monte. Eu queria pensar um pouquinho nessa expectativa para a gente poder terminar essa ministração. Pensando um pouquinho em Moisés como liderança, imagina ele subindo para esse monte para falar com Deus. Imagina a expectativa que ele tinha para falar com Deus. Então imagina Moisés subindo, se preparando, um processo de consagração, ali focado naquilo que Deus vai dizer para ele. Existia uma expectativa de ele trazer esse povo para uma terra prometida. E Moisés então vai pensando, puxa, aí Moisés tem um tempo de consagração, Deus se manifesta a ele, Moisés fica apavorado, quando Deus se manifesta a ele. Tem aquele momento ali de que Deus fala com Moisés, enfim, Deus vai estabelecendo, Deus mostra para Moisés, escreve as leis numa tábua de pedra, Deus imprime a lei, Moisés vem com as leis, feliz, porque Deus estaria trazendo sobre aquele povo um aprofundamento da aliança, as coisas mudariam até então. Mas antes de Moisés sair da frente de Deus, Deus já fala para Moisés, volta lá, que o seu povo desviou dos meus caminhos, que o seu povo está fazendo coisas terríveis. E aí Moisés volta com a expectativa dizendo, deve ser ruim, mas vamos consertar a coisa, não deve ser tão complicado assim. Eu imagino que Moisés vem com uma expectativa ruim, mas com a melhor das expectativas, imagina. Deve ser ruim, mas não deve ser tão ruim assim. E aí, quando vai chegando mais perto, tem essa conversa que a gente disse agora há pouco de Josué com Moisés. Olha, tem barulho lá embaixo. Moisés fala, não é barulho de guerra, é de festa. E quando Moisés desce desse lugar, ele contempla exatamente aquilo que tudo o que não deveria ter acontecido. O povo fazendo o bezerro de ouro, se prostituindo de forma aberta, fazendo festas, uma coisa absurda. Moisés observa. Como é que ficaria o nosso coração diante disso? Porque eu imagino que aí Deus traz sobre Moisés uma
uma provação. Deus aproveita a situação e traz sobre Moisés uma aprovação sobre ele enquanto liderança. Porque Deus fala para Moisés algumas coisas que são interessantes. Primeiro que Deus, no começo, lá atrás, vou colocar aqui para falar mais alto, obrigado. Lá atrás, quando a Márcia Mestre fez assim, ó, aí eu acho que não tá ouvindo. Lá atrás, quando Deus fala para Moisés lá em cima, Deus fala, o seu povo. Eu diria para Deus, opa, para aí, alto lá, alto lá, né? De quem que é o povo mesmo? É meu ou é seu? Né? Interessante isso, porque evidentemente o povo é de Deus. Evidentemente o povo é de Deus. Mas quando Deus fala para Moisés, Deus fala a partir de um contexto de pertencimento e de um contexto de compromisso com esse povo. Aí que está o negócio. Porque quando se estabelece a relação de comunidade, como a gente estava pregando esses tempos atrás aqui, há uma relação onde existe uma correlação de responsabilidade. O seu povo. A responsabilidade é sua. Isso nos faz a gente entender, e nós como estamos com liderança aqui, que quando a igreja vai bem ou quando a igreja vai mal, a responsabilidade é nossa. É nossa, nós somos corresponsáveis. Quando os desafios estão postos em relação a uma coisa ou a outra, a responsabilidade é nossa. É isso que Deus está provocando na consciência do Moisés. Moisés não tinha um chamado onde ele tivesse isento a essa situação, no sentido de que, olha, eu vou lá, pego o povo do Senhor, levo para outro lugar, e o que der, deu. O problema é do Senhor, é o seu povo. O que Deus vai instituindo na cabeça de Moisés é de que ele também está implicado com aquela situação. Ou seja, se esse povo está errando, eu tenho que fazer alguma coisa, eu sou corresponsável. Se está acertando, também tem as benéficas. É importante que a gente possa entender isso, porque a gente às vezes tem situações que a gente quer celebrar, mas a gente não quer falar das dificuldades, né? Então, se a gente ganha, fala, nossa, olha lá, a minha igreja, olha o que fez, olha o que aconteceu, não sei o que, se alguma coisa aconteceu de interessante. Mas às vezes a coisa acontece meio com dificultoso, a gente tem uma mania de pensar de que a gente não tem nada a ver com o corpo. Ou seja, a minha única responsabilidade enquanto eu sou carteirinha de membro. E eu esqueço do chamado que Deus deu para mim. E nesse sentido eu sou isento daquilo que eu estou colocando ali. Deus fala para Moisés, é o seu povo. Moisés, quando ele desce, eu acho que é aí que está o negócio. Moisés percebe o que está posto ali. E Moisés então fica extremamente irado. Moisés perde a linha, né? Moisés fica bravo que só. Bom, mas quando Moisés então fica bravo ali com o povo, Deus coloca sobre Moisés uma coisa que é interessante. Deus fala para Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos terminar com todo mundo. Olha o que Deus propõe para Moisés. Vamos zerar esse negócio aqui, a gente zera todo mundo, né? Vamos passar a régua aqui, mata todo mundo e a gente faz de você um novo povo. Olha o que Deus fala para Moisés. Nesse sentido, eu acho que Deus está provocando Moisés mais uma vez. Evidentemente, Deus vai... esse tipo de fala, esse tipo de pergunta, eu creio que não é que Deus faria assim caso Moisés tivesse combinado. Eu acredito que esse tipo de pergunta é no sentido de provocar em Moisés uma reflexão diferente. Deus já esperaria, teoricamente, de Moisés um comportamento diferente, mas ele chama a atenção de alguns detalhes que Moisés precisava enxergar. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo,
Deixa eu tentar aqui criar um exemplo. É como eu dissesse para alguém aquilo que é óbvio que a pessoa vai fazer, né? Não dissesse para alguém aquilo que é óbvio, né? Mas que a pessoa não tivesse prestado atenção até então, né? E quando Deus chama essa pessoa para essa situação, essa pessoa percebe aquilo que está posto. Eu vou tentar aqui trazer um exemplo para talvez ficar mais fácil. Tem situações, às vezes, que eu estou num contexto terapêutico, que a pessoa, fazer algo no meu mundo que é mais fácil, né? Então, no contexto terapêutico, a pessoa começa a fazer de tudo, né? No contexto da casa. Então, imagina uma pessoa que toma todas as responsabilidades da família, né? E aí, essa pessoa está fazendo isso o tempo todo sem se perceber. E você um dia faz uma pergunta para ela: o que seria se você não fizesse isso? E se você não fizer isso? Ou perguntasse para ela: é sempre assim? Você sempre chama sobre si a responsabilidade? E então ela, cai-se em si de que aquilo que acontece daquela forma. Ela fazia aquilo automaticamente e um dia, diante de uma pergunta, ela se percebe para aquilo que está se chamando a atenção, que ela não tinha uma consciência até então. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender? A gente pode voltar a conversar para trazer um outro exemplo melhor. Mas é essa a ideia. É como Deus trouxesse sobre Moisés uma compreensão de quem ele era naquele contexto. Porque quando Deus começa provocando o seu povo lá em cima, e Deus fala para Moisés: vamos matar esse pessoal aí, vamos fazer tudo novo. A primeira coisa que Moisés pensa mas como assim? Esse é a minha nação, é o meu povo. Moisés tem uma relação de identidade impressionante com esse povo. Basta pensar de que quando Moisés saiu do Egito lá, lembra que Moisés brigou com o pessoal do Egito por causa da opressão em relação a esse povo. Moisés estava num palácio, mas preocupado com o pessoal que estava sendo escravo. Moisés tem uma relação de identidade muito, muito próxima. E quando Deus fala para Moisés: é o seu povo, ele realmente... Olha como é difícil esse povo. Como é difícil, mas é a minha nação. São a minha origem. São as pessoas que fazem parte da minha história, que definem a minha história. Quando Moisés chega lá embaixo e Deus fala: vamos terminar com tudo, imagina Moisés pensando com essa possibilidade. Porque Deus está provocando de fato em Moisés. Puxa, o que eu mais orei a vida inteira é que esse povo tivesse liberto da opressão do Egito. Nós temos a possibilidade de executar esse sonho a partir de Moisés implantar uma nação. Deus me escolheu para tirar esse povo do Egito e estabelecer sobre eles sobre um outro lugar, para que eles pudessem ser uma nação escolhida por Deus, um povo diferente, enfim. Está tudo posto, a história de Moisés está posta. Ele poderia dizer: acaba com isso tudo agora, ou apesar das dificuldades, eu vou continuar buscando aquilo que eu quis lá atrás, aquilo que o Senhor colocou em mim lá atrás. Não é à toa que isso vem sobre ele, é Deus mudando a vida de Moisés em relação a isso. E Deus então coloca Moisés diante de um dilema: acaba tudo agora e começa um projeto novo, ou você continua apesar das dificuldades que estão postas, ou você continua apesar de que você percebe que esse povo passa por processo de consagração, e é bem possível que coisas parecidas com essa vão continuar acontecendo. O desafio está posto. Quando Deus fala para Moisés, então, Deus é como tirasse Moisés desse lugar de ira. Porque no lugar de ira que nós estamos, nós queremos destruir tudo. Uma das coisas que acontece na nossa ira é a que a gente quer acabar com as coisas. A ira provoca em nós isso. A gente quer destruir, a gente quer sair para o confronto, a gente quer acabar com aquela situação, a gente quer punir, a gente quer fazer algumas coisas relativas a isso. Isso é o que está posto na nossa ira. E Deus fala para Moisés: Moisés, você quer continuar com a sua ira? Bora! Vamos acabar com tudo isso. Moisés: não é bem isso. Não é bem dessa forma. Aí está a minha história. Aí está o meu projeto de vida. Aí estão pessoas, e imagina Moisés lembrando de fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, de um rosto, de outro.
de pessoas que fazem parte da sua história, que estão no meio daquele povo. Evidente que quando você olha para o povo, você olha para você lembra de pessoas também que você queria passar a régua. Mas quando Moisés olha para um povo enquanto liderança, Moisés olha para isso de forma mais integral. E Moisés fala: não, Senhor, não vamos fazer isso. Aliás, por que se faria isso? As pessoas diriam que o Senhor tirou eles do Egito para morrer aqui no deserto, para exterminar eles aqui. Não seria razoável o Senhor, as pessoas dizerem isso do Senhor, que o Senhor tirou do Egito para poder matá-los aqui. E Moisés começa a estabelecer uma relação com Deus, uma conversa com Deus, para, a partir desse contexto, santificar o povo. A partir desse contexto, santificar o povo. Então, veja essa dificuldade que está posta em relação à liderança. Porque se é uma liderança que tem preocupação mais em si mesmo, mais egocêntrica, se é uma liderança que tem preocupação com o seu nome, diria para Deus: Senhor, vamos lá. Mas o que Deus faz provocar-se em Moisés é justamente esse compromisso que Moisés tem com aquele projeto. Esse compromisso que Moisés tem com aquele povo. Que as dificuldades estavam postas, mas que as dificuldades não seriam suficientes para poder paralisá-lo em relação ao propósito pelo qual Deus haveria chamado Moisés. Você que é liderança, você que é líder, é evidente que, como nós lidamos com seres humanos, é evidente que vai ter momentos que você vai contar com o seu grupo, contar com as pessoas da igreja, e não vai. As coisas não vão acontecer. Eu não sei porque as pessoas muitas vezes escolhem situações que a igreja possa trazer sobre ela algum tipo de frustração para poder tomar posicionamentos relativos à igreja. Como que a igreja não oferecesse frustração. Irmão, se alguém que está aqui nessa manhã nunca passou por uma frustração aqui na comunidade que temos, depois você me procura. Porque possivelmente você está vivendo uma outra realidade. Não é isso? Porque não tem como. Não tem como. Todos nós estamos num processo de redenção. Todos nós estamos num processo de mudança. Todos nós estamos num processo de transformação. Nós somos seres humanos. Evidentemente, não é isso que vai fazer esconder-se para poder se manter errando. Não gosto dessa ideia de que eu erro porque sou ser humano. Como se fosse não, vou continuar errando porque eu sou ser humano, e ser humano não erra mesmo, acabou. Não, você tem que procurar se acertar porque você é filho de Deus. É ser humano, mas ressurreto, ser humano pautado no sacrifício de Cristo, alguém que ia atender o sacrifício de Cristo. Logicamente, você tem que buscar o melhor. Não tem que se conformar com seus erros. Mas, evidentemente, como nós estamos passando por um processo de redenção, passando por um processo de santificação, nós vamos apresentar erros. Vamos apresentar erros. De forma de o que vai definir os nossos comportamentos, aquilo que está no nosso coração, não aquilo que está no externo. Porque razão pelo externo todos nós teríamos o tempo todo. É aquele pessoal que diz, a gente trabalha a questão do álcool e drogas, o pessoal diz, quando o cara quer beber, o cara arruma qualquer coisa para beber, não é? Vou beber porque está frio, para esquentar. Beber porque está quente, para poder refrescar. Beber para comemorar. Porque tem que comemorar alguma coisa que aconteceu. Não, mas tudo deu errado, aí que tem que beber mesmo. Tem que beber porque... Então, a quem quer fazer aquilo que está posto, o que vai estabelecer o seu fazer é só os custos que vai colocar. É só a razão que vai dar para aquilo que está no seu coração. Mas não, a questão não é a razão que está posta, a questão é como é que está o seu coração. A questão é como é que está o seu coração.
Quantas vezes Jesus teve oportunidade de falar para tudo? Quantas vezes Moisés teve a oportunidade de falar para tudo? Quantas vezes Isaías, Ezequiel, o Samuel, Davi, quantas vezes algumas pessoas tiveram a oportunidade de falar para tudo, e alguns até pararam mesmo. Deus teve que chamar de volta, né? Por causa de razões que colocaram, que foram razões estranhas, como de verdade a razão não é estranha, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A Bíblia diz: admoestai-vos uns aos outros em amor, ou seja, vai ter erros, precisa corrigir uns aos outros em amor. A Bíblia diz que Deus instituiu alguns profetas, outros para líderes diversos, ministérios diversos, para que pudesse ter o crescimento. Precisamos crescer na estatura de varões perfeitos, chegar à estatura de varões perfeitos, está posto lá em Efésios capítulo 4. A Bíblia diz que nós passamos por um processo de transformação, de mudança. Mas se Deus te colocou aqui, é porque talvez esteja dizendo para você: o seu povo, o seu local, onde chamei, a sua igreja, a sua comunidade. Ah, mas falta isso, mas falta aquilo. Responsabilidade minha e sua. Minha e sua. A questão não é olhar para o que tem, é olhar para aquilo que não tem e falar: eu posso mudar a situação. Pois bem, Moisés termina esse texto purificando. E Moisés, ele pega pesado mesmo com o povo. Moisés, ele separa alguns e traz sobre eles, inclusive houve confronto, morte, enfim, mas ficou evidente que precisava passar esse processo de restauração, de transformação. Talvez você que está aqui como liderança, eu queria levá-lo a refletir sobre isso. É importante que nós possamos nos relacionar com o povo buscando a santificação. É importante que o nosso foco seja a proximidade de Deus, não o povo em si. Porque se Moisés quisesse abandonar o propósito de Deus, faria vistas grossas para tudo que aconteceu, e se o único foco de Moisés fosse estar junto, o que haveria acontecido com o bezerro de ouro seria suficiente. Porque se quiser juntar pessoas, quando você pensa num contexto carnal, é só você oferecer coisas vinculadas à carne. Para esse propósito tudo basta, né? Então você pega uma pessoa, por exemplo, um grande time de futebol, reúne pessoas. Você pega o carnaval, reúne pessoas. Você pega um clube, reúne pessoas. Shopping, reúne pessoas. Tudo que você pega para poder, se o único foco for juntar pessoas, for estar junto, ou estabelecer a comunidade, como se a comunidade fosse o único objetivo, nós, teoricamente, está aqui, não quer dizer que não precisemos, porque todo mundo precisa de Deus para existir, mas teoricamente a gente não precisaria buscar a santificação. Mas o que a grande diferença de Israel, diferente do Egito, o que lhes diferenciava não era a reunião do povo em si. O que diferenciava era a presença de Deus no meio do povo. É isso que diferenciava. Então, se nós estabelecemos para nós uma comunidade, poderíamos fazer uma comunidade que juntasse pessoas. Mas se a presença de Deus não tiver, se a palavra verdadeira de Deus não tiver, se a manifestação do Espírito Santo não tiver, o que adianta um grande povo reunido sem Deus? O que Moisés percebe é que para continuar com esse povo, a única possibilidade de continuar como uma aglomeração diferente daquilo que se haveria até então é quando esse povo passa pela purificação.
é quando esse povo passa pela santificação. E aí que está o grande propósito nosso da liderança. Você que está aqui nessa manhã, que é líder, maior propósito nosso é conduzir um povo em santidade. Maior propósito nosso é de ter na nossa comunhão, na nossa relação, a presença e a aprovação de Deus para aquilo que fazemos. Porque se não tivermos, o que nos diferenciaria de qualquer outro povo, de qualquer outra aglomeração? O que diferenciaria a igreja de um clube? O que diferenciaria a igreja de um teatro? O que diferenciaria a igreja de qualquer outro tipo de aglomeração? Se não fosse a presença do Espírito e a necessidade de mudança, a necessidade de tirar de nós aquilo que desagrada a Deus. O que nos diferenciaria de qualquer outro lugar? Então nós estamos aqui para nos santificar e para buscar a presença de Deus, para buscar Deus se manifestando no nosso meio. Esta é a nossa maior razão de estarmos aqui. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.